que o pessoal estava vendendo o laudo de condomínio, uma folha de papel ofício, sem foto, a R$1.000. E aí, essa época foi uma época muito difícil. Teve marquises caindo em pessoas, porque a pessoa fazia de qualquer jeito para a fiscalização chegar lá e dizer que tinha um laudo. Mas, na verdade, não tinha um laudo. E eu também fico admirada, nós vamos ter também aqui empresa de seguro, quando a empresa de seguro quer fazer um seguro com cobertura total, sem saber se realmente aquele condomínio está em condições de receber um seguro de cobertura total. Porque senão você está pagando um seguro que você não vai ser ressarcido, porque, na verdade, você precisa de muitas coisas na sua manutenção. Então, a engenharia engloba muitas coisas. A engenharia não é só fazer o laudo das áreas externas. E aí eu quero tocar num assunto que eu vim falando com o Uber, e eu falei, essa eu vou levar para o podcast do Chá das Síndicas, porque eu sou dessas. Eu fico igual aqueles detetive, eu fico fazendo pesquisa de mercado. E aí eu pego muito Uber, e aí eu peguei o Uber com vários carros elétricos, tanto aqui como em São Paulo. E você atende Rio e São Paulo. Gente, sim, a Marcela atende Rio e São Paulo, então eu tô, né? E aí o que acontece? Eu perguntei para ele, como é que está sendo essa confusão lá no seu condomínio sobre o carro elétrico? E aí vem a pergunta de milhões. Esse rapaz do Uber me falou o seguinte, eu comprei a minha unidade com direito à vaga, pago o IPTU do meu imóvel e da vaga, então a vaga é minha, eu só comuniquei, apresentei para o condomínio a RT, e coloquei o carregador de carro elétrico. E aí a gente pensa que nem todos os condomínios são iguais. Os condomínios novos agora que estão sendo construídos, com certeza, eles já vão vir com carregador elétrico, independente das pessoas terem ou não carro elétrico, né? Porque é uma coisa que daqui para o futuro, com certeza as pessoas vão começar a fazer essa troca por conta da economia. E só que a gente tem, Marcela, e isso é uma coisa que eu acho que só a engenharia consegue ajudar o síndico. Nós temos condomínios que não têm estrutura elétrica nem para ar-condicionado. Exato. E as pessoas querem levar para a Assembleia aprovação para poder colocar o carregador de carro elétrico, porque as empresas, para vender o carro elétrico, dão carregador. Só que eles dão carregador como se as pessoas morassem em casa, com quintal. E aí, quando você mora no coletivo, tem todo um trâmite. Ou você é dono da vaga e paga o IPTU pela vaga, e aí você faz os trâmites como se fosse uma obra. Ou então você tem que levar para a Assembleia para aprovar isso totalmente para todo mundo. Mas aí eu também sou como é que se fala? Eu gosto de fazer o papel do advogado do diabo. Eu chego para eles e falo assim, vem cá, você por um acaso, você colocou um posto de gasolina, de álcool ou de gás dentro do condomínio com os outros carros? Não. Só que isso é uma tendência. Sim. O carro elétrico, ele tem uma parte de segurança que quando ele está carregado, ele já despluga. E aí, ele não corre o risco de sobreaquecer só se tiver algum defeito. Isso. E aí, o que acontece? As pessoas estão batendo muito nessa tecla, fazendo um monte de podcast, um monte de negócio falando sobre isso, mas eu queria a sua opinião. Eu sei que tem que ter a parte do engenheiro elétrico e o engenheiro civil, mas eu quero que você dê a sua opinião. O que você acha quando você chega no condomínio e o síndico te pede ajuda para poder ter uma fala dentro de uma assembleia, já que você frequenta a assembleia, e a gente vai aproveitar, né? Eu acho que assim, né? Esse assunto ainda é um assunto que está muito delicado, porque é tudo muito novo, né? Então, assim, até trazendo um exemplo, por exemplo, do condomínio novo que você falou agora, eu fiz, agora no começo do ano, recebimento num condomínio que o planejamento no momento de venda, que a construtora prometeu, era uma vaga por apartamento com um carregador. Então, assim, era como se fosse uma vaga sim, uma vaga não, uma vaga sim, uma vaga não, teria um carregador elétrico. E qual foi o ponto? Hora de aprovar esses projetos no Corpo de Bombeiros, não foi permitido. Por quê? Além do estudo do engenheiro civil com o engenheiro eletricista em parceria, tem toda a parte do Corpo de Bombeiros. Então, isso ainda está em ajuste.
tá? Já tem muita coisa já formalizada na parte de instalações, mas além da parte do engenheiro eletricista, ainda tem o cuidado do corpo de bombeiros. Então, por exemplo, se é um local inacessível, que o caminhão não vai conseguir fazer o socorro, né? Ou que não vai ter o acesso de imediato com certos tipos de exigências do corpo de bombeiro, os condomínios não podem ter. Então, começa por esse ponto de extrema necessidade. Então, já teve alguns condomínios em São Paulo, principalmente condomínios novos, que na propaganda de venda prometiam o carregador e isso não foi entregue. Então, a construtora, ali na conversa com os proprietários, enfim, esse condomínio, por exemplo, eles viraram a verba para um outro benefício para o condomínio e retiraram os carregadores, porque senão eles não iam conseguir fazer a aprovação do projeto no Corpo de Bombeiros. Se tratando de condomínios já entregues, que os moradores agora têm o carro, né, híbrido, carro elétrico, que precisa desse carregamento, qual é o ponto que eu sempre falo para qualquer síndico? Traga um engenheiro eletricista para fazer a análise primeiro das suas instalações. Então, qual condição que está a sua instalação elétrica? Aceita um aumento de carga interno, nem falando da fornecedora de energia, mas internamente, você consegue sustentar aquele aumento de carga, aquelas tomadas adicionais? Então, ele vai ter que fazer um estudo, né? Primeiro daquilo. E agora, quais são as condições também das suas instalações, né? O cabeamento é um cabeamento novo, disjuntor, quadro, como que tá aquele conjunto. Então, primeiro passo, traga um engenheiro eletricista, para saber também quanto que você vai ter que fazer de investimento, se vai ter que trocar alimentador, enfim. O engenheiro eletricista vai especificar tudo nos mínimos detalhes. Então, assim, além do corpo de bombeiros, que vai fazer a análise ali da aprovação, o engenheiro eletricista vai ser essencial. E daí entra a parte de infraestrutura, né, do engenheiro civil. Porque para fazer as instalações elétricas, você vai ter que fazer uma obra, né? Então, ali em parceria entra o engenheiro civil fazendo toda essa validação. E, assim, trazendo essa parte de obras já, nessa parte de modificações, que a gente tem as demandas, né, que geram essas atualizações no condomínio, eu acho que um ponto muito importante da assessoria, da parte de engenharia civil, que ela vai agrupar ali, né, o engenheiro eletricista, a parte de bombeiros, né, as pessoas que vão fazer essa aprovação diante do corpo de bombeiros, sempre ter empresas que são realmente empresas no mercado, que vão te dar uma garantia sobre aquele serviço. Isso é muito importante fazer uma análise antes. Por quê? Existem diversos engenheiros que trabalham ali de uma forma PJ, que vão prestar o serviço, que vão te dar uma RT, né? Vão te dar uma garantia. Só que também existem diversas empresas que têm aquele engenheiro que emite a RT e a pessoa vai trabalhar de uma forma sozinha ali, né? Não vai ter um acompanhamento. Então, para que serve essa assessoria no momento? Realmente, a fiscalização de engenheiro elétrico para poder ver que está sendo tudo conforme o planejamento. Exato. O que acontece? Eu na assessoria, como que eu entro nessa parte de fazer esse acompanhamento, por exemplo, se fosse para fazer esse acréscimo dos carregadores elétricos. Toda vez que você vai contratar uma empresa para fazer a obra, é muito importante você garantir toda essa parte de documentação. Por quê? Eu posso ter a minha empresa e não ser a responsável técnica pela minha empresa. Eu simplesmente contratar alguém de fora que vai emitir a garantia. Exato, que vai ali emitir RT. Só que quem vai me dar a garantia desse serviço? Então, assim, fazer toda essa análise estrutural de eu vou ter um projeto, eu vou ter uma garantia que aquilo vai estar bem executado. Fazer toda essa análise. Então, aí também entra a assessoria condominial. Semana passada, agora recentemente, eu fui fazer uma vistoria num telhado de um condomínio também pequeno, que é uma síndica de nome no mercado, assim, todo mundo conhece, e ela assumiu o condomínio, também me chamou lá, falou, Marcela, preciso ver o telhado que eu já vi que está com infiltração. Preciso com urgência. Fui até o local, em conversa com o síndico preposto, que fez o acompanhamento, que subiu comigo lá ali no telhado. Ele falou que a antiga pessoa que estava exercendo o papel de síndica ali contratou uma empresa para fazer a troca do telhado.
fez o pagamento de sinal, a empresa enrolou, falou, não, aqui a gente precisa de um adicional de tanto para iniciar o serviço. O condomínio foi lá e pagou. Porque já tinha feito o planejamento de fazer aquela obra, então o condomínio estava com aquele dinheiro, e a síndica, na inocência, pagou o que eles solicitaram. A empresa sumiu.